Manguezais são ecossistemas costeiros de transição da interface terra-mar de regiões tropicais e subtropicais. O manguezal recebe esse nome devido à sua vegetação dominante de mangue, tipo de vegetação halófita adaptada a viver em ambientes de planícies de inundação de marés. Associado aos mangues é possível encontrar também outros vegetais e animais que encontram nessas árvores abrigo, proteção e alimento. O máximo de desenvolvimento desse tipo de ecossistema se dá em regiões com alto índices pluviométricos e grande amplitude de maré. Pela costa do Brasil, os manguezais se distribuem quase 26 mil quilômetros quadrados, desde o Amapá até Santa Catarina. O mangue se instala em áreas de sedimentos lamosos não consolidados, com pouca declividade e, em geral, associados a baías, lagunas, estuários e deltas. O substrato do manguezal, apesar de ser rico em matéria orgânica e nutriente, ele é hipersalino e hipóxico. Com isso, o mangue desenvolveu adaptações para esse ambiente, como as lenticelas, que possibilitam trocas gasosas diretamente com o ar, raízes radicais e de suporte para dar sustentabilidade no sedimento lamoso, viviparidade para assegurar o sucesso reprodutivo e adaptações fisiológicas para suportar grande variação de salinidade. No Brasil existem 3 espécies principais de mangue: mangue vermelho, mangue branco e o mangue preto. Essas espécies elas se distribuem em zonas distintas da região mais alagada para a região mais elevada. O ambiente lodoso dos manguezais proporciona um solo com pouca oxigenação que gera um odor característico. Ao contrário do que ocorre com os vegetais, a fauna de mangues não é exclusiva, sendo compostas por mamíferos, aves, peixes, crustáceos e moluscos. O manguezal é um bioma de extrema importância para a reprodução de um grande número de espécies marinhas, terrestres e de água doce. Por isso ele é chamado por muitos de berçário da vida. No manguezal podemos encontrar camarões, caranguejos, gaivotas, garças, urubus, flamingos, gaviões, jacarés e também mamíferos. Animais como os caranguejos e as ostras vivem sempre nos manguezais, enquanto que outros animais passam apenas uma fase da vida no mangue. Além de servir como berçário para os animais, os manguezais também servem para amortecer o impacto das marés e para conter os sedimentos trazidos pelos rios, evitando assim o assoreamento das praias. O mangue é considerado berçário natural. De 70% a 80% das espécies de importância econômica passam pelo menos uma fase da vida nos sistemas de manguezal. Ali, os filhotes ficam em seus primeiros estágios de desenvolvimento, aproveitando o ambiente mais calmo, onde as raízes das árvores dão proteção a eles. Como é um ambiente cheio de nutrientes, os filhotes também têm alimentação ali. Depois migram para o mar aberto. O mangue também protege do processo natural de erosão, atenuando o processo de erosão costeiro, protegendo todo o litoral. A pressão e energia do mar que atingiriam a costa são dissipadas no mangue. O manguezal protege as costas das ações de ressacas de tsunamis. Isso foi provado no tsunami de 2004 na Indonésia,
onde ainda havia manguezal. As comunidades que estavam por trás dessa barreira natural foram menos prejudicadas que aquelas comunidades que já haviam substituído os manguezais. Pode ser considerado um filtro biológico. A floresta tem capacidade de digerir matéria orgânica e absorver muitos nutrientes. Se o esgoto é lançado no rio, por exemplo, os mangues filtram isso, retendo as substâncias, absorvendo nutrientes e acumulando em sua biomassa. Os manguezais também retêm sedimentos. Os rios correm arrastando solo e sedimentos, e quando chegam no estuário, as partículas se acumulam nas raízes do mangue. Isso significa que o mangue cuida do leito do rio, assoreando, retendo sedimentos antes de chegarem ao mar, garantindo uma água mais limpa na zona costeira. Por fim, combatem também o aquecimento global. Dentro dos ecossistemas, as florestas de mangue são as que mais sequestram carbono da atmosfera. Isso significa que o mangue ajuda a combater o aquecimento global. O manguezal tem importância nesse contexto moderno das mudanças climáticas por ser muito eficiente fixador e acumulador de carbono. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a coleta de esgoto no Brasil alcança apenas 53% dos domicílios. Desse total, somente 46% recebe tratamento. Novos dados mostram que quase 40% dos municípios não contam com nenhuma coleta de esgoto. Tudo que não é coletado ou tratado é descartado nos rios e mares, sendo que parte disso se deposita nos manguezais. Além da poluição, outro problema que preocupa os especialistas é o desmatamento e o avanço da urbanização irregular em regiões ocupadas pelo ecossistema. Mesmo com status de área de preservação permanente, continuamos tendo perdas nos manguezais por conta das ocupações irregulares de áreas domiciliares, portuárias e industriais. Cientistas alertam que a poluição dos manguezais resulta em um ciclo perigoso para a saúde pública. A maioria dos resíduos, lixos domésticos e esgotos que chegam ao manguezal são absorvidos pelas plantas. Em cadeia, por meio da alimentação, as plantas contaminam os animais, que podem contaminar o ser humano. Quando falamos da poluição dos manguezais, falamos também de riscos à saúde pública. Estima-se que desde o começo do século XX, cerca de 25% dos manguezais no país tenham sido destruídos. Dados divulgados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade mostram que no Nordeste e Sudeste, 40% das extensões contínuas dos manguezais foram suprimidas. A saúde dos manguezais influencia diretamente na conservação de espécies de animais e plantas, no fortalecimento da economia local, na manutenção cultural de comunidades tradicionais e na resiliência de cidades litorâneas. Alguns caminhos interessantes para proteger os manguezais são ações de saneamento básico em municípios costeiros, tratamentos de efluentes e planejamento territorial. Os berçários marinhos são componentes essenciais para a manutenção dos benefícios que a natureza nos dá, além de proporcionarem benefícios sociais e econômicos para a sociedade. Diante desse contexto, a proteção desses ambientes deve ser encarada como uma prioridade.